Ótimo, Anakin, ótimo. No início da Vingança do Sith, a gente vê uma enorme atrocidade. A gente vê Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi lá na Mão Invisível, tentando resgatar o chanceler Palpatine, tentando duelar contra Conde Dooku, e no final desse duelo épico, Anakin Skywalker, ele comete um crime de guerra. Quando o Conde Dooku se ajoelha na sua frente, Anakin pega geral de surpresa, arrancando a cabeça do Conde Dooku. Para muitas pessoas, isso é até justificado. Conde Dooku era um vilão. Conde Dooku cometeu atrocidades durante a guerra. No início, quando ele se tornou um Sith, ele não era um cara mau. Mas ali, quando ele morreu, aquele ponto na sua vida, ele era um cara péssimo. Ele realmente era um criminoso. Mas mesmo assim, aos olhos Jedi, a gente sabe que o que Anakin fez realmente foi errado. Ele executou um prisioneiro de guerra, um criminoso sim, mas ele executou uma pessoa sem antes passar pelo processo de julgamento apropriado. Você pode argumentar talvez que Conde Dooku era perigoso demais para viver, mas um outro separatista no passado foi preso e ele teve um julgamento apropriado. Newt Gunray, depois da Batalha de Naboo, ele foi preso e ele passou por um julgamento que demorou 4 anos. Conde Dooku devia ter passado pelo mesmo processo. Em vez disso, ele é decapitado. E depois desse acontecimento, praticamente nada acontece com Anakin. A execução de um prisioneiro é um crime de guerra. O que Anakin comete na Mão Invisível é um crime de guerra. Isso é pior ainda porque ele é um Jedi, ou seja, ele devia ter muito mais autocontrole. Então, por que Anakin não passou por um julgamento? Por que ele não foi preso ou expulso da Ordem Jedi depois de decapitar Conde Dooku? Acredite ou não, todo mundo sabia que Anakin matou o Conde Dooku. Assim que a Mão Invisível pousa, Mestre Obi-Wan Kenobi, Anakin e o chanceler Palpatine, quando eles conversam com Mace Windu, o próprio Palpatine diz que Anakin matou o Conde Dooku. Palpatine, inclusive, aumenta a situação. Ele fala que foi uma batalha gloriosa e que Anakin simplesmente ganhou porque ele estava mais motivado em salvar ele, enquanto o Conde Dooku simplesmente só tinha maldade no seu coração, não tinha uma missão maior, sabe? O grande problema é que os fatos ali desse duelo, eles não foram contados. Mace Windu até mesmo pediu para Anakin Skywalker mandar um relatório completo para os Jedi, mas a gente não sabe realmente o que Anakin escreveu nesse relatório. A gente só sabe que Mace Windu pediu. E o fato aqui é que simplesmente não tinha ninguém para contar a verdade para os Jedi. Obi-Wan Kenobi, quando Conde Dooku foi decapitado, ele tava o quê? Em coma. Conde Dooku tinha usado a força nele, ele entrou em um coma. A única pessoa que realmente viu todo o acontecimento foi Palpatine. E Palpatine, obviamente, não ia incriminar o jovem Anakin Skywalker. Afinal, ele queria o jovem Anakin do seu lado. Era um dos objetivos dele ter Anakin matando o Conde Dooku, para trazer ele mais próximo do lado sombrio. A parte mais interessante é que na Mão Invisível tinha gravações. Existiam câmeras lá onde Palpatine estava preso e Conde Dooku estava vigiando ele. Mas infelizmente o que acontece? A Mão Invisível, ela parte no meio e depois cai praticamente toda destruída. Então é muito provável que todas as gravações ali, se é que os Jedi ou a República gastaram seu tempo procurando gravações, ainda se eles tivessem feito isso, é muito provável que as gravações já estavam destruídas. Mace Windu, obviamente, quando escutou um pouquinho dessa história, que foi bem brevezinha, foi bem curta, né? Palpatine só elogiou o Anakin, falando que ele era habilidoso e que estava motivado a salvá-lo, e praticamente parou aqui. Mas Mace Windu suspeitou algo muito estranho. Ele sabia que Palpatine era um político. Mace Windu sempre foi um cara muito esperto. E aquelas palavras que Palpatine estava usando eram palavras bonitas, mas no fundo Mace Windu viu isso. Elas não contavam uma realidade. Não tinha detalhes, sabe? E é por isso que Mace Windu pediu o relatório para Anakin. Mas vocês querem saber o que eu realmente fico pensando se os Jedi e se a República tivessem investigado um pouco mais, e se talvez tivessem descoberto que Anakin cometeu aquela atrocidade, né? Decapitou o cara. Eu fico imaginando o que os Jedi fariam. Mace Windu e os outros mestres Jedi, eles todos tinham grandes suspeitas de Anakin. Ele era muito impulsivo, parecia um pedacinho do lado sombrio. Ele não era um cara mau necessariamente, mas todos os Jedi, eles sentiam um certo desconforto dentro de Anakin. Por isso que existiam tantas reservas em fazer Anakin ser um mestre Jedi.
Anakin era muito impulsivo. Eu não imagino que os Jedi chegariam ao ponto de expulsar o Anakin da Ordem, afinal, a maioria deles achava que Anakin era o escolhido, mas eu imagino que os Jedi em geral iam manter um olho bem mais fixado em Anakin Skywalker. Uma coisa é ser um pouquinho impulsivo, né? Outra coisa é literalmente assassinar uma pessoa. Isso daí passa bem mais dos limites. Eu acho que os Jedi iam conectar um pouco ali do lado sombrio bem maior dentro de Anakin que antes eles imaginavam. Mas eu fico pensando, será que mudaria o destino final de Anakin? Será que ele ainda cairia pro lado sombrio? Será que Obi-Wan não teria ido pra Utapau? Talvez ficado com Anakin Skywalker e talvez até mesmo participado no duelo final lá no escritório de Palpatine. Mas o que você acha? O que você acha que teria acontecido? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não execute os oponentes, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.